Fala aí, turminha animada, turma feliz do sexto ano. Vocês são meu orgulho, sabe disso, né? Coração por vocês, assim, é grande, é enorme. Que vocês dão conta do recado. Parabéns a todos, porque nós estamos passando por uma pandemia tão difícil, mas vocês têm sido, guerreiros. Vamos lá, então, começar a nossa aula de hoje falando sobre um dos assuntos mais valiosos, mais importantes do ano. É um assunto muito importante, por quê? Porque vai falar a respeito da civilização do Ocidente, e como tudo começou e como que isso formou a nossa identidade. Nós temos hoje uma identidade pautada em cima de valores culturais da Grécia. A Grécia é o berço da civilização ocidental. Ah, professor, não é a África? A África é o berço da humanidade. Só que a Grécia, ela vai trazer para vocês, para todos nós, uma importante cultura, um legado que é inestimável em termos gerais. Não tem preço, tem valor. Preço não tem. Vamos falar sobre a Grécia, vamos falar sobre a filosofia. Você tem que saber, quando falar de Grécia, conhecer Sócrates, Platão e Aristóteles. E temos muitos outros, mas os pais da filosofia, esse âmbito geral, você tem que conhecer esse tripé. Sócrates foi um homem tão importante, só para dar um gostinho para vocês, que quem pensou sobre filosofia é chamado de, antes dele, é chamado de pré-socrático. Olha o nível do cara. E ele era grego. Platão, quem foi Platão? Aristóteles, pensamentos que se perpetuaram durante milênios, séculos, e que os caras morreram, só que a ideia continua, porque foram grandes homens. Você vai ter aqui na Grécia também valores importantíssimos de um homem chamado Alexandre o Grande. Não porque ele fosse alto, mas grandes foram as suas conquistas. Vamos falar sobre um legado cultural, vamos falar sobre esporte, Jogos Olímpicos, vamos falar sobre influência, vamos falar sobre tudo que é necessário falar sobre a Grécia Antiga. Primeiro, é uma cultura clássica. Ah, professor, o que é clássico? Lembra dos clássicos de futebol. Aí vamos pensar no Vasco e Flamengo, por exemplo. É um clássico. Vamos pensar no Real Madrid, uma coisa mais pesada, né? Real Madrid e Barcelona, os dois maiores clubes do mundo, vão se enfrentar. Isso é um grande clássico. São coisas imponentes, grandiosas. Então a cultura grega foi uma cultura clássica. Foi importante, foi expoente, foi relevante, foi abrangente, foi maravilhosa. Então vamos lá. Página 312. Entre os séculos 5 a.C. e 4 a.C., a civilização grega desenvolveu muitos conhecimentos nas áreas matemática, na física, na geografia, na arquitetura, na escultura, na literatura, na filosofia e na história. Olha o nível dos caras. Os caras conheciam tudo. Alguém, para dizer que era filósofo, ele tinha que ter um amplo conhecimento de todas essas áreas, principalmente a área de matemática. Então, são pessoas que não eram qualquer um. Conheciam aquilo que estavam falando. E vamos passar um pouquinho agora sobre a questão da dominação grega, como que eles se expandiram, como que eles se tornaram quem são, relevantes até os dias de hoje. A civilização romana se destacou pela criação de um eficiente sistema de leis, pela organização militar, pela arquitetura, pela engenharia. Mas isso não se compara ao que foram os gregos. Os romanos se apropriaram da cultura grega e desenvolveram, ampliaram. Contudo, os gregos foram os grandes nomes desse momento. Vamos pensar na política. A política, o debate de ideias entre cidadãos e as decisões sobre a melhoria na vida, na cidade ou no país, era muito importante para gregos e para romanos. Foi na Grécia que se desenvolveu a ideia da democracia. A ideia de que você precisa ter o quê? A maioria para você ter a legitimidade. Pensar no que tange a maioria.
O que é importante para a maioria que deve ser revelado como necessário. Não a autoridade de um homem autocrata que define as ordens do país. Democracia é o grande legado da Grécia. Valores que até hoje a gente tem como base política. Democracia. Os esportes também. Vamos falar sobre os grandes esportes que até hoje têm esse legado de 4 em 4 anos. Quais são esses jogos que fazem menção aos Jogos Olímpicos, da tocha olímpica? Muito bem. As Olimpíadas. Traços, valores desse projeto de legado cultural da Grécia. Uma coisa que eu acho maravilhosa, e vale a pena a gente ter um capítulo só para estudar sobre isso, eu quero aqui falar no geral, que a gente tem pouco tempo, mas sobre mitologia. Mitologia grega é algo fascinante. Ou pessoas inteligentes para pensar sobre a humanidade sob o ponto de vista mitológico. Ah, professor, mas é mentira. A mitologia não é verdade, não trabalha com verdade. Mas a forma como eles pensaram em cada coisa, a ideia de deuses, a ideia de se pensar na arquitetura do mundo por esses seres mitológicos é algo fascinante. Tem uma definição aqui do livro: mitologia é um conjunto de mitos de determinado povo constituído pelas narrativas simbólicas que buscam explicar diversos aspectos do mundo, como os fenômenos naturais e o surgimento dos seres humanos e do universo. Os gregos, como eles não poderiam explicar as coisas que aconteceram antes deles, não dava para você explicar como foi feita a criação do mundo, eles inventavam mitos para ter sentido à vida. A mitologia tem um projeto de dar sentido à sua vida. Você tem que saber de onde veio, e a pergunta deles era muito bonita: de onde vim, o que sou, para onde vou? De onde vim? Não sei. Eu vim da minha mãe, tá? Vim do meu pai. E o seu pai veio de quem? E a origem de tudo veio da onde? A origem, a arqué. Eles tinham esse aspecto, né? A arqué, a origem, o início de tudo. A gênese de tudo. De onde vim? O que sou? Quem é você? Ah, professor, eu sou uma pessoa muito legal, eu não quero saber a sua qualidade. Ah, meu nome é João, eu não quero saber seu nome. Eu quero saber quem é você. Pode parecer simples, mas não é. Você tem dificuldade para entender quem você é. Os gregos já pensavam nisso há muito, muito tempo atrás. E para onde vou? Que respostas eu vou ter para essas 3 perguntas? A não ser pela visão mitológica. Eles pensaram a respeito disso. Visões mitológicas que não podem ser comprovadas, mas que são invenções do homem para justificar a sua existência. Professor, me dá um exemplo de mito aí. Adão e Eva, a criação de Adão, que é criado por um Deus que sopra num boneco. Isso é um mito, né? Ah, eu creio, é questão de fé. Mas a gente tem que entender que isso é improvável. Eu não falo que é impossível. Improvável porque eu não posso provar. Mas, historicamente, isso cai também na classificação de mitos. Vamos lá. Mitologia grega e romana também constituem parte importante da cultura clássica. Narrativas ligadas a crenças religiosas dos gregos e romanos estão presentes no nosso cotidiano até os dias de hoje. Por exemplo, março, referente ao mês, homenagem a Marte, deus da guerra. Sabia disso? Isso é uma das coisas maravilhosas. O legado grego, o legado romano está presente em todos os aspectos. Vamos falar sobre os gregos hoje, mas um exemplo. O mês de julho faz menção a um homem romano, que é Júlio César, mês de julho. E o mês de agosto também faz menção a um importante imperador romano. Todos esses grandes impérios, tanto o grego quanto o Império Romano, e o Império Romano bebeu muito da fonte dos gregos, tem a ver com os dias de hoje.
Março tem a ver com Marte, o mês é o deus da guerra. E os gregos eram guerreiros, né? Você tem ali a figura do Alexandre o Grande que vai expandir seu pensamento, sua visão para o mundo inteiro. Acho que alguém, para chegar no nível de Alexandre o Grande, precisa entender e trabalhar muito. É um cara que estava além do padrão. E ele sabia disso. Novo, morre muito cedo, não chega nem a 35 anos, mas a sua vida foi tão valiosa e se fez valer a pena. Vamos pensar aqui em alguns deuses da mitologia grega. A gente tem que saber alguns deles, os mais importantes, para você poder ter uma base de conhecimento. Nós vamos voltar nesses assuntos, mas isso aqui é muito valioso. Página 315. Você vai ter Zeus. Quem é Zeus? O deus dos deuses. Não é à toa que o deus dos deuses, o D maiúsculo. Zeus. Quando se fala de Deus, um Deus cristão. Como é que Deus é? Aí você imagina como? Uma pessoa de idade, aquela barba branca, aqueles longos vestidos, aquelas vestes brancas reluzentes. Essa visão que nós temos de Deus está ligada aos Zeus. Porque quando foi pintado Deus na Capela Sistina, feita por Michelangelo, você vai ter uma visão claramente grega. A visão de Zeus, ele tocando o dedo do homem, ele criando o ser humano, é a visão de Zeus, que é o deus grego. Você vai ter a Hera. É interessante que os deuses gregos se casavam, né? Eles tinham essa relação, viviam no Olimpo, e lá é a terra dos deuses. Eles tinham relações entre eles, inclusive relações com humanos. É importante entender, porque você tem os deuses, que são seres superiores, que muitas vezes mantinham relações com homens com mulheres, que geravam homens semideuses. Como um exemplo de um semideus? É um humano, mas com forças e com aspectos de deuses. Por exemplo, é o Hércules. O Hércules é um homem, porque ele foi filho de uma mulher terrena, e também é filho de Zeus, que Zeus desce para se relacionar com a mulher, gerando assim esse Hércules. Olha uma coisa interessante. Temos 13 minutos de aula e olha como a coisa é. Temos a Hera, que é a deusa do casamento, deusa das mulheres. Inclusive a Hera é uma mulher muito ciumenta, né? Pela mitologia ela é muito ciumenta, e ela é mulher dos Zeus. Temos a Atena, que era a principal deusa, a deusa da sabedoria. Inclusive até hoje na Grécia dá-se o nome da capital Atenas. Atena, deusa da sabedoria. Temos deus da inspiração poética e beleza, que é o Apolo. Esse Apolo aqui, ele faz referência a muitos mitos, né? Porque Alexandre se achava filho de Apolo. Alexandre o Grande se inspirava em Apolo, deus da inspiração, da poética e da beleza. Afrodite, deusa do amor. Ares, que é o deus da guerra. Poseidon, que é o deus dos mares. Tem inclusive um filme sobre isso, muito bom, de Poseidon. Demeter, que é a deusa dos cereais e da fertilidade. Você vê que é uma sociedade o quê, professor? Politeísta. Professor, estou gostando muito da aula. Eu quero muito aprender sobre isso. E a filosofia? Filosofia grega, que é importante. Falar sobre Tales de Mileto, um grego, página 316. Ele foi o primeiro dado como o primeiro filósofo. Esse cara foi muito, muito fera. E ele queria saber, inclusive, teoremas de Tales, faz menção a esse cara, Tales de Mileto, na matemática. Marcelo que gosta. Tales, Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá curioso, quer conhecer mais? Fica com a gente que semana que vem a gente volta nesse tema. O tempo acabou. Beijo no coração de vocês. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.